Voltamos do nosso cafezinho, de volta aqui na nossa disciplina, a parte final do nosso estudo dos fundamentos de direito tributário. Vocês lembram que eu expliquei no comecinho do nosso estudo alguns conceitos, por exemplo, o conceito de obrigação tributária, ou seja, aquele dever que o contribuinte tem de pagar um tributo para o Estado? Então, para que o Estado, a União, o Estado, o Distrito Federal ou municípios, para que eles possam cobrar esse tributo, não é simplesmente eu ter uma obrigação tributária. É preciso que esta obrigação, ela seja exigível. E como é que eu faço isso? Eu faço isso a partir da constituição do crédito tributário. O que é, então, o crédito tributário? Última parte da nossa matéria. Crédito tributário é o vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força da qual o Estado, sujeito ativo, pode exigir do particular, o contribuinte responsável, sujeito passivo, o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, que foi objeto dessa relação obrigacional. Então, o crédito tributário é aquele vínculo que nasce a partir do momento em que eu torno definitivo aquela obrigação. Eu materializo a obrigação tributária. Este conceito que eu trouxe para vocês aqui é o conceito do Hugo de Brito Machado. Como eu já disse, o crédito tributário, então, será a materialização da obrigação, e essa materialização ela acontece por meio de um procedimento chamado lançamento tributário. Então, no finalzinho do material, vocês vão ver que eu trouxe uma linha do tempo que fala tudinho, que vocês vão enxergar todos esses conceitos que nós trabalhamos aqui, desde a hipótese de incidência, aquilo que está escrito lá na lei, passando pelo fato gerador, que uma vez concretizado faz nascer a obrigação tributária, e aí nós temos o lançamento que vai transformar aquela obrigação em um crédito, ou seja, o Estado, o Distrito Federal, União, municípios, eles poderão, de fato, cobrar judicialmente do contribuinte aquela obrigação. O que é, então, o lançamento tributário? O CTN, o Código Tributário Nacional, vai nos explicar lá no artigo 142, que o lançamento tributário é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, ou seja, se realmente é passível de incidência do tributo ou não, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação de uma penalidade cabível. Por exemplo, no caso de descumprimento de uma obrigação acessória. Então, o lançamento vai fazer toda essa análise, sendo uma atividade plenamente vinculada, ou seja, o administrador deve fazer isso exatamente como diz a lei, sob pena de responsabilidade funcional. Então, ele vai fazer esta análise da obrigação tributária e vai fazer o lançamento tributário para, então, constituir o crédito tributário, que é o que será utilizado pelo ente político para cobrar judicialmente a obrigação tributária. Esse lançamento, o lançamento tributário, ele pode ser classificado de acordo com o grau de participação do contribuinte nesse procedimento, porque o contribuinte ele participa sim do lançamento tributário. Então, qual é essa classificação? O lançamento, ele pode ser direto ou de ofício, quando o próprio ente já estabelece, já faz toda aquela análise e já estipula o valor a ser cobrado, por exemplo, o IPTU. No IPTU não há participação do contribuinte. O município, ele define o valor do seu imóvel, a partir da alíquota que já está estabelecida em lei, ele aplica sobre aquela base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, e você recebe o quê? A notificação, o carnezinho lá na sua casa dizendo que você tem que pagar tanto de IPTU. Nós estamos diante de um lançamento direto ou de ofício. Em outras situações, por exemplo, pode acontecer que o lançamento ele se faça por declaração ou misto, ou seja, o contribuinte participa até uma parte do procedimento e o ente tributante faz então o procedimento de verificação
das informações prestadas pelo contribuinte. É o nosso exemplo, o imposto de importação. No caso do imposto de importação, o importador ele vai fazer a declaração do bem que ele está trazendo, né, para o país, o valor que é atribuído a ele, e a partir dessas informações a União então define qual é o valor que ele deverá pagar a título de imposto de importação. É o chamado lançamento por declaração ou misto. E nós temos o lançamento por homologação, que é aquele em que o ente tributante só diz se o que o contribuinte fez está certo ou errado. O contribuinte faz todo o processo de lançamento, como é o caso do imposto de renda, do IPI e do ICMS. O próprio contribuinte faz a declaração, define o montante, o valor tributável, ele define a base de cálculo, aplica a alíquota, se for o caso, já faz o pagamento do imposto e depois o ente só vem e diz está correto ou se não estiver correto, determina então qual é o valor, enfim, a ser pago pelo contribuinte. Existem algumas situações, até aqui nós vimos como é que nós constituímos o crédito tributário, por meio do lançamento. Só que tem algumas situações que, por mais que o crédito esteja constituído, eu tenho situações em que eu não vou poder exigir este crédito. São as hipóteses que o Código Tributário Nacional traz no artigo 151, que são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Lá no material de vocês, vocês vão conhecer cada uma dessas modalidades de suspensão. A moratória, o depósito do montante integral do valor devido, as reclamações e os recursos administrativos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. São as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Já no artigo 156, nós temos as hipóteses de extinção do crédito tributário, ou seja, aquelas hipóteses em que o crédito desaparece. A mais comum, claro, a mais óbvia, inclusive, o pagamento. Temos as outras modalidades que vocês vão estudar aí no material de vocês. A compensação, a transação, a remissão, prescrição e decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa que não cabe recurso, decisão judicial que também não caiba mais recurso e dação em pagamento de bens imóveis, conforme estabelece a lei. Essas são hipóteses de extinção, desaparecimento do crédito tributário. E nós temos também hipóteses em que o crédito ele é excluído, ou seja, para que isso aconteça, eu preciso de uma lei que defina esta não exigibilidade do crédito tributário por parte do sujeito ativo. O artigo 175 do CTN vai trazer essas duas modalidades, a isenção e a anistia. Maravilha! Nós temos uma obrigação tributária, nós passamos pelo procedimento de lançamento, constituímos o crédito tributário. E agora, qual é o instrumento que o ente tributante tem para cobrar judicialmente este crédito constituído? Execução fiscal. Então, a partir do momento em que o contribuinte não paga o tributo que é devido, o Estado lança a mão da execução fiscal, que é essa medida judicial para a cobrança forçada do crédito tributário, devidamente inscrito em dívida ativa. Então, um pouquinho antes de eu entrar com a ação judicial, eu tenho que fazer a inscrição desse débito, desse crédito, na dívida ativa da União, do Estado ou do município para que eu possa cobrá-lo. A inscrição em dívida ativa é feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito. E assim será emitida uma certidão de dívida ativa com todas as informações necessárias sobre o devedor, sobre a sua dívida e o processo administrativo onde foi apurado. Para me servir de base, a execução será o meu título executivo. Então, este é o caminho para a cobrança do crédito tributário. Nessa última tela que vocês estão vendo aí,
eu trago aquela linha do tempo que eu disse para vocês. Hipótese de incidência, fato gerador. Vamos dizer, é o compilado de toda a nossa aula, né, de tudo que nós vimos, com exceção dos impostos em espécie. Tudo isso, todas as modalidades de suspensão e exclusão, está tudo aqui nesse quadro que eu deixo para vocês darem uma lida, darem uma compreendida. Ele é de fácil explicação. Inclusive, quem fez essa linha do tempo foi o professor Eduardo Sabac, que eu recomendo a leitura da doutrina dele. E com isso, eu encerro a nossa disciplina Fundamentos de Direito Tributário e desejo a vocês um excelente período de estudos, um excelente momento de preparação para o mercado de trabalho. Muito obrigada.